Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto, básico e introdutório curso sobre a termodinâmica, dando prosseguimento. Então agora nós podemos escrever essa expressão da seguinte forma. Vamos disponibilizar espaço para nós escrevermos a seguinte expressão aqui. dr1 dt nós vamos definir como velocidade 1, dr2 dt como vetor velocidade 2 e dr sobre índice linha 2 dt como velocidade sobre índice linha 2. Muito bem. Então nós podemos definir essa velocidade V2 sobre índice linha como a velocidade relativa entre a partícula 2 e a partícula 1. Certo? Entre a estrutura material dotada de massa M2 e a estrutura material dotada de massa M1. E isso então, de tal modo que nós podemos escrever V1 mais V2 sobre índice linha e V2. Então, isso é V1 mais velocidade relativa entre 2 e 1. Aqui está. Vamos escrever como aqui assim, entre 2 e 1, igual a V2. Isso implica que essa velocidade relativa é V2 menos V1. Muito bem. Velocidade relativa da massa M2 em relação da estrutura material dotada de massa M2 em relação à estrutura material dotada de massa M1. Então, com esse entendimento sobre velocidade relativa entre duas estruturas materiais dotadas de determinadas massas, vamos então tentar fazer a nossa adaptação para o livre caminho médio de uma molécula que se desloca dentro de um gás. Essa molécula compõe efetivamente o gás, ela se desloca e concomitantemente as moléculas que estão ao seu redor, no seu entorno, de maneira sobrejacente, subjacente e adjacente, todas elas também estão em movimento, de modo que as expressões sobre livre caminho médio devem assumir agora não mais a velocidade média, e sim a velocidade média relativa ou a velocidade relativa média. Muito bem, então vamos aqui fazer a transformação. Nós obtivemos, vamos tentar verificar, uma expressão assim: a frequência média, nós escrevemos que a frequência média é igual ao número o número médio de moléculas que colide com a molécula principal, a área de secção transversal do cilindro flexível multiplicado pela velocidade média. Esse caso, nós mostramos que era o caso para molécula principal em movimento e demais moléculas em repouso.
Agora nós vamos fazer a seguinte adaptação. Nós vamos considerar a velocidade, a frequência média de colisões como o número total de moléculas que colidem, a área de secção transversal associada ao cilindro flexível multiplicado pela velocidade relativa média. Então vamos fazer essa mudança, essa transformação para o caso de molécula principal em movimento e demais moléculas em seu entorno também em movimento. Muito bem, então vamos utilizar essa expressão e agora vamos fazer a seguinte análise. Vamos fazer o produto escalar entre a velocidade, o vetor velocidade relativa e o vetor velocidade relativa. Muito bem. Muito bem, então vamos encerrá-lo nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.